Eu tô super feliz graças a você. No último vídeo eu comecei de maneira diferente, pedindo seu like desde o início. E deu certo. YouTube reconheceu que falar de Vasco dá audiência e replicou o nosso assunto para muitos vascaínos. Vamos fazer a mesma fórmula? Deixe agora o seu like. Agora, muita gente acompanha o vídeo e não deixa o like. É de graça e ajuda muito o canal. Vambora, deixa o seu like aí. Deixou? Não deixou? Tá com preguiça? Deixa o like. Vai, o like. Muito obrigado. O Vasco continua na reformulação do elenco, hein? Hoje, um jogador foi negociado, outro está sendo contratado. E a Nike vai nos dar um presente ou não? Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Venha fazer parte do meu grupo exclusivo, inteiramente de graça, é a maneira que eu encontrei de lhe presentear. Todo dia tem green e a turma tá ganhando um cacau. Você pode ganhar o seu dinheirinho também. Não paga comissão a ninguém, é tudo seu. Benefícios que eu criei para você. Você vai clicar agora no primeiro comentário fixo. Simples assim, o link tá lá. Primeiro comentário fixo, clicou e entre de graça no meu grupo exclusivo. Bom, já começo com a notícia. Você deu o like no início? Começo com a notícia. O Vasco hoje acertou a negociação do Lucas Oliveira. E foi uma baita negociação, e eu vou te explicar. Zagueiro, contratado, não rodou, não deu certo, poucas oportunidades. Não encheu os olhos de ninguém, pelo contrário. E por que foi uma baita negociação? Porque é um jogador recém-contratado pelo Vasco, tinha contrato longo. E o Vasco acabou acertando a venda dele hoje para o Ceará em definitivo. Não é empréstimo, ele está vendido, ele não pertence mais ao Vasco. Lucas Oliveira, portanto, negociado hoje, é jogador do Ceará. É diferente, por exemplo, do Paulinho, meia, que será dispensado ao final do contrato, termina no final do ano. É diferente, por exemplo, do Maurício Lemos, que as metas não foram batidas, o Maurício Lemos também será dispensado. Lucas Oliveira não dava para o Vasco dispensar, não tinha como, tinha que ter um clube interessado em contratá-lo. Alguém pode aparecer para contratar o Lucas Freitas também? Jean Davi, houve uma rescisão contratual. Então são jogadores que estão deixando o elenco vascaíno. Além de enxugar a folha, abre espaço para outros atletas. Esses não estão jogando, não estavam rendendo. Paulinho tem um salário altíssimo, né? O Vasco hoje tem melhores atletas ali naquela posição. Matheus Cocão é um, né? Que o Vasco precisa conseguir um comprador para o Matheus Cocão. Bom, o Vasco vai atrás de um zagueiro. Muito provavelmente, o Vasco deve anunciar a contratação deste zagueiro nos primeiros dias do mês de janeiro. Na primeira semana de janeiro. É um zagueiro para chegar ao Vasco quando o Fernando Diniz começar os trabalhos. Pós-férias, esse zagueiro já esteja lá à disposição. O Vasco está atrás desse jogador, né? O Admar Lopes entende que é uma das prioridades do elenco, até porque o Lucas Oliveira, né, já foi, o Maurício Lemos vai também e o Lucas Freitas não resolve. Então o Vasco de fato precisa de um terceiro zagueiro. E olha o que eu vou falar aqui. É um terceiro zagueiro para ser reserva? Não. O Vasco tem que contratar um terceiro zagueiro para ser titular. E aí vai brigar com o Robert Renan. E aí vai brigar com o Carlos Cuesta. Bota para brigar. Quem tiver melhor joga. Quem tiver melhor joga. Vai fazendo rodízio, joga 2 hoje, outros 2 amanhã. Não me interessa. Não pode contratar jogador para ser reserva. Por quê? Porque o reserva, uma hora ele entra.
contratar jogador para compor elenco. Uma hora ele entra. Não dá para contratar jogador desse nível. Tem que contratar para ser titular. Se será ou não, vai brigar por posição. Mas tem que ser do mesmo nível ou melhor. Melhor, se possível, né? Você tá gostando do Robert Renan? Vamos contratar o melhor. Você tá gostando do Carlos Cuesta? Vamos contratar o melhor. E a cada dia pensar em contratar um melhor. O Vasco vai atrás desse zagueiro, deverá ser anunciado nos primeiros dias do mês de janeiro. A questão da Nike. A Nike vai dar um presente para o Vasco? Antes, lembra você, a Nike é uma empresa norte-americana. E se você quiser ter uma casa nos Estados Unidos, eu te dou a condição. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link na descrição para você ter uma casa nos Estados Unidos por temporada ou em definitivo, para morar ou para investir. Tava falando da Nike, né? A Nike não vai dar ao Vasco um jogador de presente. Não, ela não vai fazer isso. Porque ela tem um contrato, né, caro, fornecendo material esportivo. Mas na negociação, é muito claro, é muito óbvio, que a Nike conversou com o Pedrinho para saber qual Vasco, qual elenco que o Vasco vai entregar. Por quê? Porque no contrato da Nike com o Vasco, existe uma parcela, um bônus, em que o Vasco só vai receber se tiver uma grande venda de camisa. E você só vende camisa se o time estiver bem. Você só vende camisa se você tiver um grande jogador, se você tiver um ídolo. Por exemplo, o Vasco contrata um baita jogador para parar o aeroporto, como disse outro dia aí o Flávio Dias, né? O Vasco contrata um jogador para parar o aeroporto, esse cara vende camisa. O Vasco vendeu um monte de camisa do Felipe Coutinho quando o Coutinho foi contratado. A cada boa noite do Ryan, a cada gol do Ryan, camisas do Ryan são vendidas. O Vasco sabe disso. A Nike também. A Nike não vai dar ao Vasco um jogador de presente, mas a Nike tem a promessa de que o Vasco fará um grande time, terá jogadores para que o Vasco possa vender mais camisas. O Vasco vendendo mais camisas, mais dinheiro o Vasco vai receber, porque o Vasco ganha uma parte por conta da venda dessas camisas. Então, a Nike sabe e o Vasco sabe. Time forte, vende camisa. Time vencedor, vende camisa. Time que ganha, vende camisa. Ídolo, vende camisa. E o Vasco precisa entender, bom jogador é investimento em título, não é custo. Você não está gastando contratando jogador. Você está investindo, porque você vai receber o dinheiro de volta. Ou na bilheteria, porque o estádio está cheio para ver o cara, para ver o time jogar, para ver o Vasco ganhar. Ou na venda de camisa. Títulos que você conquista. Você ganha cotas por ter conquistado títulos, por estar avançando em fases, né? Jogos na TV, um monte de coisa que você acaba recebendo por conta do investimento em jogador bom. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.